Olá! Que alegria imensa ter a companhia de todos para mais uma conversa. Que uma bênção divina acompanhe o seu dia e a sua semana, trazendo paz e clareza para todos que nos ouvem. E bom, para começar hoje, vamos pensar no seguinte cenário. Opa, lá vem. Qual é o cenário de hoje? É tipo assim, há um incêndio de proporções catastróficas tomando conta do prédio onde a pessoa está. As chamas estão subindo rápido, a fumaça invadindo o corredor e, milagrosamente, a pessoa consegue sinal de celular para ligar para o resgate. Certo, um momento do desespero total, né? Exatamente. Só que, em vez de gritar no telefone pedindo um helicóptero imediatamente, a pessoa diz assim: por favor, mandem o resgate, mas também me enviem um manual avançado de engenharia civil, porque eu quero aprender a construir estruturas à prova de fogo a partir de hoje. Chega a ser cômico de tão absurdo, sabe? Ninguém pede lições de moral ou desenvolvimento pessoal quando a própria vida está por um fio. Pois é, soa como um delírio. No entanto, foi exatamente essa lógica bizarra, porém genial, utilizada por um rei há milhares de anos, enquanto ele era caçado para ser morto. E é esse o nosso mergulho profundo de hoje. Com certeza. E essa imagem do prédio em chamas que você trouxe ilustra perfeitamente a tensão do texto que temos diante de nós. Nós vamos examinar hoje o Salmo 86. Isso, utilizando como base analítica a Bíblia de Estudo NAA, né? Exato. A Bíblia NAA e também os comentários teológicos bem profundos do Alan Peroz. Nosso objetivo aqui não é, apenas fazer uma leitura histórica sobre o rei Davi. Não mesmo. A nossa missão hoje é dissecar este lamento pessoal para entender a engenharia por trás dele. Trata-se de um verdadeiro manual de como a mente e o espírito humano podem enfrentar crises intensas. E tirar lições práticas sobre resiliência, sabe? E, principalmente, como a compreensão do caráter de Deus altera de verdade a nossa resposta ao pânico. Mas, bom, antes de chegarmos à solução meio contraintuitiva que Davi encontrou, a gente precisa mapear a urgência desse campo de batalha. Sim, porque o texto não começa com reflexões filosóficas amenas, né? Longe disso. Nos versículos 1 a 5 e depois de forma bem crua no versículo 14, Davi descreve um cenário de puro terror. Ele se declara aflito e necessitado, afirmando que clama o dia inteiro. É uma agonia constante. E o motivo desse desespero é, segundo o texto, um bando de violentos. Homens orgulhosos, implacáveis e que não têm o menor respeito por Deus, e eles estão ativamente procurando tirar a vida dele. Não é uma crise financeira, né? Ou uma crise de meia-idade. Não, é a morte batendo na porta armada até os dentes. E a natureza dessa crise, ela dita o tom de todo o Salmo. O comentário do Ross destaca o termo hebraico usado para esses inimigos, que denota uma arrogância brutal. Tipo pessoas que operam puramente na base da força, sabe? Sem nenhum freio moral. Isso, para eles, a fraqueza de Davi é só um convite para o abate. Ele está encurralado por uma ameaça física letal e iminente, o que coloca o sistema nervoso dele em estado de alerta máximo. A resposta natural de qualquer ser humano seria o modo de luta ou fuga, acompanhado de um pânico totalmente desestruturado. Sim, o puro caos mental. Certo, vamos desempacotar isso. Porque os comentários trazem um detalhe estrutural sobre a forma como Davi reage que me deixou bastante intrigada. Qual detalhe? O Alan P. Ross aponta que o Salmo 86 é, na verdade, um mosaico de expressões de outros salmos. É como se Davi estivesse pegando frases emprestadas, citações litúrgicas, trechos de orações antigas. Curiosamente, este é o único salmo de Davi contido no livro 3 dos Salmos. Pois é. Mas focando nessa ideia do mosaico, se um bando de assassinos está no seu encalço, por que usar fórmulas e citações de outros cânticos? Parece que ele está cantando um álbum de maiores sucessos do desespero. Maiores sucessos do desespero é uma boa definição. Né? Porque quando a dor é aguda e real, a gente espera um grito visceral, algo inédito, não uma colagem de textos clássicos. O que é fascinante aqui é exatamente a psicologia
e a neurologia por trás dessa repetição em momentos de trauma agudo. Como assim? Quando estamos sob uma pressão extrema que ameaça a nossa existência, o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela criatividade e pelo pensamento complexo, ele praticamente desliga. Nossa, faz sentido. A gente não raciocina direito. Exatamente. Nós não inventamos novas filosofias ou metáforas poéticas inéditas enquanto fugimos de predadores. Na verdadeira crise, a mente humana recorre ao que já está solidificado. Aquilo que a gente chama de memória muscular. Certo. Isso. E no caso de Davi, é a memória muscular espiritual. Ele volta às verdades fundamentais que ele e sua comunidade já conhecem de cor. Então o mosaico não é uma falta de originalidade, longe disso. De jeito nenhum, é a âncora de um homem que se recusa a ser arrastado pela correnteza do pânico. A oração se torna um mecanismo de estabilização. E em vez de focar no ineditismo da dor, ele foca na solidez do que já foi testado. Exato. E a estrutura desse lamento de Davi é construída sobre 3 pilares muito firmes. O comentário do Ross detalha isso muito bem, para evitar que a oração vire só um desabafo caótico. Quais são esses pilares? O primeiro é a autenticidade da fé. Ele não tem vergonha de se declarar um servo piedoso, alguém que pertence a Deus, estabelecendo uma relação de dependência ali. Ah, sim, ele se coloca nessa posição logo de cara. Segundo, o fervor. Ele diz que clama todo dia, mostrando que a persistência é vital quando a resposta não é imediata. E o terceiro, que atua como a fundação de tudo, é a confissão do caráter benevolente de Deus. Ele articula em voz alta essas verdades eternas. Sim, para lembrar a si mesmo de que a realidade última não é ditada pelos homens violentos que o cercam. Sabe que essa dependência da memória espiritual me faz pensar no conteúdo exato do que ele está lembrando, porque a resposta para o terror não é só recitar qualquer poema. Não, tem um alvo muito específico. Sim, é declarar a identidade de quem ele está chamando para intervir. A base teológica desse salmo é extremamente robusta e vai buscar referências lá no coração do Antigo Testamento. Ele faz uma conexão inegável com a grande revelação de Êxodo 34, versículo 6. Esse é aquele momento em que Deus declara o seu próprio nome e atributos a Moisés. Uma declaração confessional definitiva do povo hebreu, né? Isso. Deus é descrito lá como compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. E Davi se apropria dessa revelação histórica e a insere bem no meio do seu caos pessoal. Um resgate histórico num momento de crise imediata. E tem mais, o Ross aponta uma intencionalidade estrutural brilhante no Salmo 86. Ele nota o uso da palavra hebraica Adonai, que traduzimos como Senhor. E essa palavra aparece várias vezes, não é? Exatamente 7 vezes ao longo do texto. 7 vezes. Bom, na literatura do Antigo Oriente Próximo, o 7 sempre carrega aquele peso de completude, da perfeição. Sim, não é acidental de forma alguma. Diferente de Yahweh, que é o nome da aliança, Adonai enfatiza o título de mestre, aquele que detém o controle absoluto e a soberania sobre tudo e todos. E ao repetir isso 7 vezes, ele cria um contraste direto com a arrogância dos inimigos. Perfeito. Eles podem se achar os mestres da situação, os donos da vida e da morte de Davi, mas o salmista sobrepõe a essa ameaça a soberania perfeita do verdadeiro Senhor. Certo, mas eu vou fazer o papel da cética aqui por um momento. A lógica de exaltar o currículo de Deus faz sentido teologicamente. Ele é o mestre compassivo, tardio em irar-se, tudo bem. Certo, onde você quer chegar? Voltando àquela nossa analogia prática lá do início. Se Deus já é o soberano do universo, se ele já sabe que os assassinos estão na porta e se ele mesmo ditou esse currículo em Êxodo, por que Davi gasta energia listando esses atributos no meio do desespero? É uma ótima pergunta. Porque é como se eu fosse ser operada e deitada na maca começasse a ler o currículo do cirurgião em voz alta para o próprio cirurgião. Tipo, doutor, o senhor se formou com honras, tem 20 anos de experiência, é muito cuidadoso com o bisturi. E o médico olhando pra você, tipo, eu sei disso. Exato, o médico já tem plena consciência das próprias credenciais. Olha, a analogia do cirurgião funciona porque ela ilustra perfeitamente o estado mental da atriz. O detalhe crucial que escapa a essa visão cética é quem é o destinatário prático dessa lista de atributos. Não é Deus.
O currículo não está sendo lido para informar o médico. Deus não sofre de amnésia cósmica e não precisa que um humano o lembre de seu próprio poder. Ah, entendi. O currículo está sendo lido em voz alta para o paciente deitado na maca, para que a frequência cardíaca dele diminua e ele pare de tremer antes da anestesia. Uau! Então a repetição dos atributos tem a função neurobiológica e espiritual de ancorar o próprio salmista na realidade? Exatamente. É uma forma de reorientar a própria percepção de tamanho e perigo. Quando lemos o versículo 8, onde Davi diz que não há entre os deuses quem seja semelhante a ti e nada existe que se compare às tuas obras, a gente vê o mecanismo operando. Porque o medo tem aquela capacidade de ampliar a figura do inimigo, né? Até que ele ocupe todo o nosso horizonte visual e mental. E os homens violentos parecem invencíveis. Mas ao enunciar as credenciais de Adonai, Davi redimensiona esses inimigos. Eles voltam a ser apenas mortais diante do Criador do universo. Sim, é a combinação dessas duas realidades de Êxodo 34. O poder sem limites aliado a uma bondade imensurável, que garante a Davi que o seu grito não se perde no vácuo. Ele sabe que está sendo ouvido por alguém que não apenas pode resolver o problema, mas que se importa com quem está sofrendo. Exato. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque uma vez que a mente de Davi está ancorada nessa soberania compassiva, o Salmo dá uma guinada que subverte todas as expectativas. Uma guinada total contra o instinto de sobrevivência puro e simples. Voltando àquela nossa imagem do prédio em chamas, Davi está cercado, mas quando a oração atinge o versículo 11, a petição central não é tipo, fulmine os meus inimigos com um raio agora mesmo. Não, o pedido é bem diferente. O pedido dele é, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. É surpreendente. E em algumas traduções, e nos textos originais focados pelos comentaristas, essa segunda parte fala sobre pedir uma lealdade indivisível, um coração que não seja fragmentado. Ele quer que todo o seu ser esteja unificado no temor a Deus para poder louvar com sinceridade no versículo 12. E ele até reconhece implicitamente que suas próprias falhas fazem parte do cenário. Mas pedir por desenvolvimento moral no momento de ameaça de morte? Isso levanta uma questão importante sobre a diferença entre sobreviver e viver com propósito. A nossa cultura moderna é obcecada pela preservação a qualquer custo, sabe? O importante é sair vivo. Sim, o sucesso em uma crise para a mentalidade atual é sair dela com o mínimo de arranhões físicos e financeiros. Mas a antropologia bíblica enxerga o ser humano de forma muito mais profunda. Para o salmista, o caminho ou a vereda representa o curso moral da vida, né? Exato. Pedir por ensino moral enquanto uma espada está apontada para o seu pescoço demonstra uma clareza de valores absurda. É uma capacidade de enxergar além do alívio da dor aguda. Mas me tira uma dúvida. Como a crise expõe essa necessidade de um coração não dividido? Tipo, por que a fragmentação interna se torna um problema tão grande justo na hora em que o perigo letal está lá fora? Porque a pressão externa esmaga as nossas defesas e revela exatamente onde a nossa estrutura interna está rachada. Nossa, isso é muito real. Pense no mecanismo psicológico do trauma. Quando as pessoas são levadas ao limite do desespero, a tendência natural é comprometer os próprios valores morais para garantir a sobrevivência. A mentira, a traição, a corrupção do próprio caráter parecem atalhos muito justificáveis quando a vida está em jogo. E Davi entende que se ele ceder ao medo a ponto de confiar nos próprios esquemas nefastos, ou se ele se igualar à brutalidade dos seus inimigos para vencê-los, ele terá perdido a própria alma no processo. Sobreviver fisicamente, mas terminar com a moralidade destruída e a lealdade dividida é um projeto falido para ele. É a cura da doença raiz. O resgate físico atua quase como um palco para o verdadeiro resgate, que é a purificação do caráter dele. Ele não quer sair da fornalha da mesma forma que entrou. Ele quer sair com uma estrutura interna à prova de fogo. E a genialidade do texto está no contraste. Lembra como os inimigos são descritos? Pessoas que não têm respeito por Deus. Eles não têm o temor do Senhor. E o que Davi pede no versículo 11?
ponha em meu coração o desejo de temer o teu nome. Ele está pedindo para ser o oposto diametral dos homens que o atacam. Ele rejeita a arrogância secular deles e escolhe a submissão reverente. Essa é a verdadeira vitória, antes mesmo de qualquer livramento físico acontecer. E sabe o que mais me impressiona? Essa busca por uma lealdade inabalável não fica restrita ao diário íntimo de Davi. Não, o escopo se amplia bastante. Sim, o impacto ganha uma proporção muito maior. O horizonte de expectativa do Salmo se expande de uma forma que transcende o Oriente Médio antigo. Ele passa de um pedido microscópico sobre as intenções de um único coração para uma visão macroscópica, englobando o destino das nações do mundo. Nos versículos 8 a 10, o texto de repente projeta uma realidade onde todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti. Os comentários de Ross conectam essa visão diretamente à promessa feita na antiguidade ao patriarca Abraão, a aliança de que toda a humanidade seria abençoada através da linhagem dele. Mas o que amarra essa visão global com a perseguição de Davi é a conclusão do Salmo. Lá no versículo 17, o lamento termina com um pedido por uma prova tangível. Sim, o sinal de favor. Davi diz: mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam. Ele quer um livramento físico que seja visível aos agressores, para que eles sintam vergonha. E a ideia de pedir para que os inimigos sejam envergonhados frequentemente causa desconforto hoje em dia, né? Muito. Parece colidir com aquele coração indivisível e puro que ele acabou de pedir. Quando lido com as lentes da sensibilidade moderna, soa estranho. Sendo muito honesta, ver o agressor quebrar a cara traz uma satisfação humana inegável. Mas pedir para que os inimigos passem vergonha não soa como um desejo de vingança mesquinha. Entendo. Aquela vontade de apontar o dedo. Isso. De dizer, eu avisei que o meu Deus era mais forte, agora engulam essa. Davi estava realmente isento desse instinto vingativo ou a vergonha aqui tem uma utilidade diferente? Se conectarmos isso ao quadro geral da teologia do Antigo Testamento e aquela promessa abraâmica, a resposta se torna incrivelmente profunda. Me conta. A palavra vergonha, nesse contexto profético, não é sinônimo de humilhação pública gratuita ou bullying celestial para amaciar o ego de Davi. Certo. Lembre-se de quem são esses inimigos. Homens cuja confiança está inteiramente baseada no poder material, na violência e na premissa de que não existe intervenção divina. É verdade. Quando Davi pede um sinal do favor de Deus que os envergonhe, ele está pedindo que a realidade espiritual invada e quebre a ilusão materialista em que eles vivem. Então, a vergonha funciona como um choque de realidade? O desmoronamento da visão de mundo deles? Sim, é o colapso da arrogância. Quando esses homens violentos testemunham o cuidado inexplicável de Deus protegendo o alvo que eles consideravam fácil, a base das próprias convicções deles desaba. O poder deles se revela inútil. E os teólogos apontam que essa vergonha, esse choque desorientador de descobrir que estavam lutando contra o Criador, tem um potencial redentor enorme. O colapso do orgulho é frequentemente o primeiro e indispensável passo para o arrependimento, né? Exatamente, para a conversão. É um raciocínio invertido, mas brilhante. O sinal de favor que Davi pede não é para ele emoldurar e se gabar no palácio. O resgate dele se torna uma ferramenta viva de evangelismo para os próprios assassinos. A demonstração prática da misericórdia de Deus prova aos inimigos que o Deus de Êxodo 34 é real e atua na história. Dá um nó na cabeça pensar assim. A derrota tática deles não é apenas o fim de uma perseguição. É o convite para que aquelas nações que se prostrarão comecem a reconhecer a autoridade do único Senhor. O livramento individual serve a um propósito cósmico de revelar o caráter de Deus ao mundo. Então, o que tudo isso significa, né? Fazendo a síntese da nossa análise detalhada de como o Salmo 86 funciona como um manual para crises. Bom, significa que, quando nos deparamos com ameaças que parecem maiores do que a nossa capacidade de suportar, seja uma oposição cruel, uma falência estrutural ou um caos que gera pânico, o instinto inicial é focar obsessivamente no tamanho do problema.
Mas a neurociência do trauma e a teologia de Davi nos ensinam o oposto. O antídoto não é a análise do abismo, mas a repetição ativa e consciente da grandeza e dos atributos de quem controla o universo. É usar a memória espiritual para acalmar o sistema e reorientar a realidade. E no núcleo dessa reorientação, a verdadeira vitória não se resume a escapar ileso. A vitória real, a única que sustenta uma vida de significado, é clamar por um coração não dividido no meio do fogo, sabe? É usar a pressão esmagadora da crise não como desculpa para abrir mão dos próprios valores, mas como a forja onde a lealdade a Deus é purificada e fortalecida. Um processo onde não apenas o corpo sobrevive, mas a alma amadurece. E isso me leva ao pensamento que eu quero deixar para reflexão ao final dessa nossa jornada de hoje. E qual seria essa reflexão final? E se o sinal de favor, o resgate espetacular ou a porta aberta que a gente tanto busca durante as nossas noites mais escuras não forem destinados exclusivamente ao nosso alívio pessoal? Uau! Isso muda tudo. E se a resistência firme, mantendo a integridade e um coração indivisível no meio do caos, for na verdade a prova incontestável da graça que aqueles que hoje atacam precisam desesperadamente ver? Para que a arrogância deles seja quebrada e eles também possam ser transformados, a nossa sobrevivência pode ser um milagre na vida do nosso oponente. Exato! Chegamos ao fim de mais esta imersão. Agradeço imensamente a companhia e a escuta atenta de quem esteve com a gente até agora. Deus abençoe todos os ouvintes.